Meninas, eu recebi uma pergunta outro dia e queria a opinião de vocês. A dúvida é da Clarice, lá do interior de Minas, ela mandou pelo WhatsApp. Doutora, é o meu sonho fazer uma lipo, ter aquele corpinho escultural de influencer fitness, mas eu não tenho certeza ainda se é o ideal para mim. Na verdade, eu tenho um pouco de medo. Duas amigas minhas fizeram e não gostaram do resultado. Como posso saber se eu realmente deveria investir nesse procedimento? Olha, meninas, essa pergunta é importantíssima, não é mesmo? Será que a lipo resolve todos os problemas? Qualquer um pode ser submetido a uma lipoaspiração? E muito importante também, qualquer profissional está apto a realizar uma lipoaspiração? Enfim, vamos esclarecer agora alguns mitos e verdades sobre a lipoaspiração para que você tenha maior chance do seu procedimento ser um sucesso. E aí, você como paciente fique feliz e a gente como cirurgiã ainda mais. Fala, Cíntia, quais são os profissionais que realmente podem realizar uma lipoaspiração? Os profissionais que podem realizar uma lipoaspiração são os cirurgiões plásticos. Gente, eu fico apavorada na hora que eu abro o Instagram e principalmente naqueles anúncios, eu vejo todo tipo de pessoa anunciando que faz lipoaspiração. Não médicos e médicos de outras especialidades. A lipoaspiração é uma cirurgia, ela deve ser tratada como tal. É uma cirurgia invasiva que é da alçada do cirurgião plástico que teve o treinamento específico para fazer, né? Então a gente não pode ampliar a gama de profissionais que vai fazer um procedimento tão específico de uma especialidade, porque senão a gente está abrindo muito leque para as complicações aparecerem, né? Então, a partir do momento que você escolhe um profissional para fazer, se ele é um profissional tecnicamente preparado para fazer a sua cirurgia, já é o primeiro passo para o sucesso dela. Então, a gente tem que deixar bem claro, lipoaspiração é com a cirurgia plástica, com profissionais da cirurgia plástica, não é? Concordo plenamente. Concordo demais. E só acrescento que muita da causa dessa confusão é porque a lipoaspiração deixa, no final das contas, cicatrizes pequenas, que induzem a falsa ilusão de que não é uma cirurgia, de que não é. Minimizam o trauma cirúrgico. Então, são detalhes técnicos que só um cirurgião plástico bem treinado tem todo o controle sobre eles. Então, vamos lá. E qual seria, então, a indicação primária da lipoaspiração? Essa pergunta é bem importante, porque a lipoaspiração nasceu, né, gente, para retirar, aspirar gorduras localizadas, como um culote, uma pochetezinha. Mas hoje, com todo esse conhecimento, não só com tecnologias que nós vamos falar pela frente, a gente pode definir um corpo de uma forma até mais estendida que só uma região. E antes, só em peles muito boas, em jovenzinhas, hoje a gente consegue propor, inclusive, indicar em certas qualidades de pele com uma certa flacidez, que eu quero dizer, com uma certa flacidez, associando tecnologia. É um tema tão fantástico e que a gente gosta, nós vamos até falar um pouquinho mais especificamente sobre as tecnologias junto com a lipoaspiração. Agora, eu tenho uma afirmação que a gente ouve direto na academia, em festas, que é a seguinte: gente, tô gorda, ai, preciso fazer uma lipo. É isso mesmo, Tati? Isso é muito comum mesmo. Inclusive, quem já fez uma lipo primária, né? Quem já fez uma lipo tem algum engorde nesse meio tempo e acha que esse novo emagrecimento se dá com outra lipo, né? Então, a lipoaspiração não é um método de emagrecimento, é um método de adequação de volume gorduroso no corpo. Então, o candidato ideal é o que as meninas falaram, são questões pontuais. Então, aqueles engordes depois, por quê? Se você tira, que você pode engordar, mas aí você vai fazer a lipo só aqui, não. O engorde é global, né? No braço, na coxa, né? No bumbum, ela é no subcutâneo todo, inclusive na papada, na face. Então, assim, não é adequado. O paciente chega assim, isso é muito comum, né? Mesmo porque depois de ter operado, né? Chega, dá um deslize, acha que agora tudo é resolvido na ponta da cânula. E não é. Então, o que a gente orienta? Fazer uma readequação com dieta, atividade física, aquele conjunto da obra que a gente falou, né? Então, para depois, havendo alguma coisa que deve ser feita, a gente faz pequenos ajustes. Mas isso, muitas vezes, isso dá tão certo, dieta com exercício físico, que às vezes aquele engorde que motivou o desejo não tem nada a ver, né? E agora tem o outro lado da lua. Tem aquela paciente magra
que a coitadinha, toda vez que fala que quer fazer uma lipo, escuta, mas você vai fazer lipo onde? Você é magrinha. Como é que é isso, Cíntia? Essa é a paciente ideal, na minha opinião, para lipoaspiração. É aquela paciente que tem uma gordurinha localizada que as pessoas às vezes nem se dão conta que ela tem. Mas é aquela pessoa que lutou a vida inteira para disfarçar aquilo, né? Então, assim, essa paciente, a lipoaspiração foi feita pensando nela. É o que a Helena falou, aquela indicação primária, né? Onde as pacientes não tinham como se livrar das gorduras localizadas a não ser cortando e tirando, né? Aí elas ficavam com cicatriz horrorosa. Foi mais ou menos pensando nisso que a lipoaspiração foi criada, justamente para tirar aquela gordurinha que está sobrando e que quase ninguém dá conta dela, né? A paciente esconde, disfarça, mas ela, no fundo, está chateada com aquilo, na hora que ela se expõe mais, usa biquíni, etc., e aparece. Então, essa paciente, sim, tem uma excelente indicação e vai ter um excelente resultado, né? Acredito também. Como a gente já falou, a lipo vai esculpir o corpo. Então, quando você tem um acúmulo anormal, vamos dizer, a paciente é magrinha, mas tem um culote grande, ela não pode emagrecer para perder aquele culote. Aí entra a lipoaspiração como uma forma de esculpir e, como você bem falou, Tati, adequar o volume de gordura na forma do seu corpo. E a gente está falando aqui, na maioria das vezes, da lipoaspiração como artista principal do filme. Mas ela também entra muitas vezes como coadjuvante. Como é que é isso, Helena? É isso mesmo. Muitas vezes a gente faz uma abdominoplastia, então é retirada daquela excesso, porque independente, já teve gravidez ou não, emagreceu, mas se a gente não faz uma lipoaspiração como refinamento, a gente não entrega um contorno corporal tão bacana. Então eu penso na lipoaspiração nesses casos de mamoplastia também, refinando o contorno da mama. Então a lipoaspiração entra como refinamento de uma cirurgia maior, né? Eu explico muito bem isso para o paciente, que, até por causa de tirar aquele medinho da lipoaspiração, ele vai complementar a sua cirurgia maior. A lipoaspiração em mãos treinadas, na verdade, ela tem um grau de segurança muito grande. Eu posso falar aqui, como eu falei no outro programa, nós 4 já nos submetemos à lipoaspiração. É uma coisa tranquila, estando no ambiente controlado, com a indicação correta e na mão do profissional correto, sem fazer exageros, obedecendo os limites e as normas de segurança. É uma cirurgia que veio realmente agregar o melhor. É uma técnica cirúrgica, é uma ferramenta que entrou para o arsenal do cirurgião plástico e é muito entrou de bem-vinda. forma definitiva, né? Porque a lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no mundo. Verdade. Então, principalmente porque ela serve aos dois sexos da mesma maneira, foi incorporada ao arsenal como cirurgia primária e como refinamento, muitas vezes. Como a Tati bem falou, a lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no mundo. E por que isso? É porque ela serve para muitas coisas e muitas pessoas, ou todo mundo. Se ela vem para paciente magra para melhorar o seu contorno, numa paciente muitas vezes acima do peso, ela vem como associação de uma cirurgia. Até numa cirurgia de reconstrução, você pode fazer uso da lipoaspiração como um refinamento. E naquela paciente que já está com peso bem adequado, uma lipoaspiração de tronco completa dá aquele resultado incrível. Sabendo sempre que a melhor avaliação é feita na consulta médica, com o médico que você escolheu, e o médico sempre você procure saber se é um cirurgião plástico devidamente capacitado. Esse é o primeiro passo, como bem foi dito aqui, para o sucesso da sua cirurgia.